Bom dia, amada Igreja do Recreio. Como é bom celebrar Jesus, como é bom viver esse tempo de comunhão. Já deu um bom dia bem abençoado para quem está perto de você? Fala bom dia, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, pastor Tiago, que Deus abençoe a sua vida. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta. Eu tenho uma metodologia muito pessoal de ficar inquieto antes de pregar. Eu gosto disso, isso não me incomoda, pelo contrário, eu sempre disse isso para mim mesmo. O dia que eu perder essa inquietude, esse frio na barriga, aí sim tem alguma coisa errada. Então sempre que eu vou pregar, sempre que, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, independente do tamanho da igreja, eu tenho essa inquietude santa, vamos dizer assim. Eu poderia chamar de temor também, temor e tremor. E ela aconteceu, como sempre acontece ao longo dessa semana. Eu estava orando, Senhor, é essa a palavra? É isso mesmo? Até porque, irmãos, Deus fala de diversas formas. Fala abraçando, fala encorajando, mas também fala desafiando, também fala exortando, também fala nos fazendo refletir. E a palavra dessa manhã, ela é uma palavra de reflexão, de atenção. Ela reflete um pouco como eu estou me sentindo diante do que Deus tem falado comigo, reflexivo. E eu estava orando por isso. Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? E hoje eu cheguei aqui no culto das 9, sempre pedindo uma confirmação a Deus, e cheguei um pouquinho atrasado. Eu vim de uma viagem e o pastor Miquel estava pregando no culto das 9, e logo que eu cheguei, eu sentei, estava no início da pregação, e aí veio a confirmação de Deus. A gente se surpreende, mas não deveria, irmãos. Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. E é interessante que o pastor Miquel estava pregando sobre cartas vivas. Se você não ouviu a pregação dessa manhã do culto das 9, vá no YouTube, ouça, vai edificar a tua vida. E é exatamente a continuação da palavra do pastor Miquel, o que nós vamos continuar ouvindo aqui. Só que em vez de falar de carta viva, eu vou falar de uma diferença entre movimento e monumento. Essa seria a palavra dessa manhã. O pastor Miquel, ele trouxe ao nosso coração a importância da gente entender o que é ser uma carta viva. E de uma certa forma eu vou trazer para você a atenção da gente entender o que a gente não deve ser. Não sei se você é da época do cartão postal. Quem aqui é da época do cartão postal? Levanta a mão aí para não pecar sozinho. Isso, fica mais levantado um pouquinho, para saber que eu não sou tão velho assim. Isso aí. Já mandou cartão postal para alguém, irmão? Já mandou? Correio, vocês já foram no correio? Foram lá, pegaram a fila no correio, entregaram. Pois é, isso já existiu, irmão, já existiu. Em algum momento da vida a gente mandou cartão postal. E o cartão postal, normalmente, quando você... Gente, vou fazer uma pergunta mais difícil ainda, aí você vai se entregar, porque essa nem eu fiz. Você já viajou para algum lugar, e de algum lugar você procurou um correio para mandar um cartão postal para algum família? Olha, tem mão levantada. Não sei se eu digo louvado seja Deus. Não, louvado seja Deus, glória a Deus, né, irmão? Era essa prática. A gente chegava num lugar, a gente via um monumento, a gente via uma paisagem bonita, a gente via algo que, deixava a gente feliz, e a gente queria compartilhar isso com alguém. Na época nem foto digital tinha, irmão. Na época, era aquele filme que você botava na máquina, você ali empurrava um pouquinho, batia foto, 24 poses, mandava revelar, ficava uma semana esperando. Aí quando chegava para pegar, crente que ia ter aquela foto, tudo preto, tudo preto, aquela foto da família, o irmãozinho, a sogra de olho fechado, aí você ficava com mais raiva ainda. Era essa época, irmãos. O cartão postal era uma foto bonita, sempre bonita, e a gente comprava. Mas o cartão postal, ele normalmente reflete paisagens ou monumentos. A gente ouviu sobre cartas vivas nessa manhã, e agora a gente vai ouvir sobre o perigo da gente não entender a diferença entre monumento e movimento. Tua Bíblia está aberta aí, Efésios capítulo 4, vamos ler dos versos 1 aos versos 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam,
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que descerá às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Você pode repetir essa palavra comigo? Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. É uma palavra reflexiva. Deus está nesse lugar, eu creio nisso desde cedo. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então eu quero que você peça a Ele: Senhor, abre o meu coração. Fala isso com o Senhor: Senhor, abre o meu coração, eu quero ouvir aquilo que Tu tens para mim nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, fala à Tua igreja, nós te pedimos, amém. Existe uma diferença, irmãos, entre o cartão postal e a vida real, uma grande diferença. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade pronta para exibir vários cartões postais. É uma cidade cheia de monumentos. A gente passa por eles e às vezes nem percebe. Se você é carioca da gema, e está acostumado com aquilo que não deveria te acostumar porque é lindo, isso às vezes acontece. Eu cresci na zona sul do Rio de Janeiro, onde muitos dos monumentos estão ali aglomerados. E ali, às vezes, eu passava por coisas lindas e, sem querer, não percebia a beleza daqueles monumentos. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Maracanã. São monumentos que contam a história, que mostram a cidade. Eles são lindos, eles são históricos, mas eles são estáticos, eles estão parados naquele lugar. Milhões de pessoas vêm do mundo todo para fazer uma foto lá no Cristo Redentor. Milhões de pessoas vêm do mundo todo para subir o bondinho do Pão de Açúcar. Mas ninguém olha para aquilo ali e conecta um monumento ao futuro. Elas olham e falam: isso aqui é parte da história, isso aqui é cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, mas elas param por aí. O monumento, na verdade, ele está ali. E na história da igreja, quando a gente vai para a história da igreja, a gente percebe um grande problema, irmãos. A igreja, ela começa como um movimento. Ela começa como um movimento. A palavra cristão, crente, evangélico, ela nem existia. Essa palavra não existia. Eram aqueles do caminho, aqueles que seguiam o caminho, aqueles que andavam no caminho de Jesus. E ela começa como um movimento. Ela não tinha estrutura, ela não tinha parede. Na verdade, a igreja era perseguida. Ela se reunia dentro de cemitérios. Aquilo que os romanos amaldiçoavam, tinham medo. Eles tinham medo de ir no cemitério porque era maldito. Os cristãos da igreja primitiva entravam dentro das catacumbas de Roma, dentro dos cemitérios, para poder se reunir, para adorar o Senhor. Então aquela igreja que começa como um movimento, a gente vai olhando ao longo da história, ela vira um monumento. E é triste pensar nisso, porque hoje você pensa em igreja e a tua mente te remete a um prédio. E em alguns contextos, eu morei na Europa há muitos anos, isso é mais forte ainda, porque tem monumentos lindos, está lá,
parado, bonito, estático, às vezes morto. Depois de um tempo piorou, porque essa igreja que era um movimento passou a ser um monumento, de repente ela virou um entretenimento. E as pessoas, principalmente no século XX, começaram a ir para a igreja para se entreter, para eventos sociais, para conhecer gente. Nada disso é necessariamente errado, mas esse não é o foco, esse não é o alvo. A igreja nunca surgiu para ser um entretenimento na nossa vida. E a igreja virou um entretenimento, todo mundo ia lá para se divertir. E se fosse muito divertido, a igreja era legal, senão não era. E piorou, irmãos, como diz a lei de Murphy, não há nada tão ruim que não possa ser pior, infelizmente. Aquilo que era um movimento, que passou a se tornar um monumento, que se tornou um entretenimento, hoje, para muitas pessoas, é um empreendimento. Infelizmente, misericórdia. Tem gente que olha para a igreja e encontra na igreja uma forma de ganhar vida. Pequenas igrejas, grandes negócios. E aí eu monto a minha igreja e você dono do meu negócio, e você ali um dono de uma rede, de uma franquia, e vou espalhar essa franquia por toda a terra. Então aquilo que era um movimento, hoje é visto como um empreendimento. Vira um empreendimento familiar, passa de pai para filho sem chamado pastoral, sem chamado do Senhor, mas é porque o filho vai herdar a empresa do pai, que é uma igreja. Isso é muito sério. E quando a gente pensa nisso, eu quero trazer tua atenção para isso, porque nós, irmãos, o Conselho Pastoral da Igreja do Recreio, Deus nos deu uma responsabilidade: pastorear as ovelhas do Senhor, que se reúnem aonde? Na Igreja do Recreio, seja na igreja física, quanto na nossa extensão digital. Nós não somos responsáveis por ser uma voz pastoral para o mundo todo. Aliás, se você quiser, hoje à tarde, você pode ir para o YouTube e encontrar 10 milhões de pastores, diferentes, doutrinas diferentes, mas nós, Conselho Pastoral, temos a responsabilidade de pastorear esse povo aqui. Então essa palavra é para a gente, essa palavra é para mim e para você. E quando eu olho para a nossa igreja física, fala a verdade, irmão, porque eu acho isso, pode falar, eu acho, é lindo esse lugar. Quem acha a Igreja do Recreio linda, diz amém. Amém. É bonito, né, irmão? Pode aplaudir ao Senhor pela tua igreja. Olha que coisa linda. É confortável, é agradável, é bonito, é grande, tem estacionamento. Mas cuidado, porque para muitas pessoas isso pode se tornar uma bela imagem de um monumento. E se isso acontecer, você perdeu a noção do que é ser crente. Pode virar um museu de ideias religiosas, onde você vem todo domingo de manhã para ouvir sobre um Jesus que viveu há 2000 anos atrás, mas que não muda o teu futuro, que não muda a tua história. Você pode admirar um Deus através de um grande monumento que é bonito, mas não ser impactado pelo Espírito Santo, que é fogo e vida e consolador para nós. Cuidado. E em oração, principalmente depois do Summit, que falou tanto para a gente, e eu fui olhando, irmãos, como Deus vai fazendo as coisas. Acabou o Summit, pastor Wander pregou aqui no domingo de manhã sobre caráter é mais importante do que carisma. Bum, paulada na igreja. Aí vem o pastor Humberto, prega domingo à noite. Quem estava aqui domingo à noite vai lembrar como você está gastando as suas moedas, como é que você está vivendo a tua vida. Aí bum, vem o pastor Miquel hoje de manhã e fala assim: meu amigo, se você é uma carta só pelo teu diploma, só pelo que você representa no papel, não vale de nada, você tem que ser uma carta viva. Bum, paulada, não estou entendendo. Aí vem o pastor Gustavo, mais uma paulada hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu também acho, estou esperando que seja. Eu fui pedir a direção de Deus, e essa foi a linha que Deus falou. Pela palavra eu cheguei no texto de Efésios. Depois de explicar um monte de doutrina, Paulo chega nesse capítulo 4 e fala assim: ó, presta atenção, tem um padrão. Não é tudo igual, como diz o nosso pastor Wander. Não é tudo igual. O pastor Miquel contava no culto das 9 que hoje, e isso é infeliz e é real. Quando a gente fala para alguém que é pastor, principalmente se a pessoa não é crente, você tem que ficar meia hora dizendo o que você não é, para depois, se der tempo, você dizer quem você é. Antigamente era diferente. E Paulo chega e fala assim: olha só, gente, tem um padrão. Tem um padrão. Você se converteu há pouco tempo?
Você aceitou Jesus há pouco tempo? Você está aqui na igreja do Recreio? Você veio de outra igreja? Então a gente vai ver biblicamente um padrão de como se livrar do monumento e viver um grande movimento de Deus para nós. Tem um padrão. Esse texto ele vai falando item por item sobre um padrão, e nós vamos aqui pegar alguns. O primeiro deles é o padrão do chamado. Repete comigo: padrão do chamado. Mais uma vez: padrão do chamado. Pois eu, o prisioneiro no Senhor, versículo 1, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você quer ser uma igreja em movimento? Você quer entender que isso aqui não é um monumento, que existe um movimento de Deus nesse lugar? A primeira coisa que você tem que entender é que existe um padrão para você, e esse padrão não é um padrão qualquer. Se você é cristão, você tem que andar na tua vida, você tem que viver a tua vida de modo digno de uma vocação a qual você foi chamado. E é interessante que Paulo escreve isso de uma cela. Ele já começa dizendo: eu sou prisioneiro, mas ele não é prisioneiro da cadeia, ele é prisioneiro de Cristo. É muito diferente, porque Paulo, que escreve isso como prisioneiro, escreve como uma das pessoas mais livres que eu já conheci na minha vida. Tem tanta gente que acha que é livre, mas vive uma vida de presidiário. Aliás, não sei se você pensa como eu. Hoje está tudo ao contrário, irmãos, tudo ao contrário. Quem é livre vive uma vida de presidiário. Não sei se tua casa é assim. Meu prédio tem grade, meu prédio tem alarme. Você entra, eu moro atrás das grades, irmãos. Eu moro atrás das grades. A gente estava numa reunião de condomínio um dia desse, falando sobre como pode implementar um sistema ainda melhor de segurança, com código, não sei o que. Eu falei: gente, está tudo ao contrário. O livre mora como preso, e o preso vive como livre. Mas isso são outros 500, deixa esse negócio para lá. Mas a realidade é que é muito mais do que isso. Não é só uma prisão física. A gente vive a cultura, principalmente no Rio de Janeiro, da vibe. Sabe aquele teólogo Zeca Pagodinho? Já conheceram esse teólogo Zeca Pagodinho? Ele tem na teologia do Zeca Pagodiniana, na teologia Zeca Pagodiniana, ela diz assim: deixa a vida me levar, vida leva. Não repete não, mas ela diz isso, a teologia diz isso. Tem gente que vive assim. Vou levando, vai na vibe aí, vai no flow, né? O flow agora é a palavra mais hypada. Vai no flow. Eu desejo, então eu faço. Eu não desejo, então não é bom para mim. Isso influencia a vida das pessoas. Eu nasci menino. Não, mas eu desejo ser uma menina. Então eu sou quem eu desejo ser, não quem Deus me fez ser. Eu sou o que eu desejo. Que coisa romântica, né, irmãos? Que coisa nada linda. Porque a vida hoje, as pessoas vivem pelos seus desejos. Eu desejo amar minha esposa, então eu vou ficar bem casado. Mas eu tive uma briga, não desejo mais. Separa, está tudo certo. É assim, ficou fútil, ficou pequeno. Só que diz a Bíblia, Paulo, prisioneiro de Cristo, que o nosso chamado não vem pelo nosso desejo. A gente não é chamado, a gente não vai vivendo pelo que a gente deseja. Meus irmãos, fala comigo aqui, vamos pecar junto aqui, em nome de Jesus. Se for que nem eu, ser humano mortal, meus irmãos, se eu fosse viver pelo meu desejo, acho que já tinha um monte de gente que ia ter morrido. Em primeiro lugar, que eu penso nos negócios de vez em quando, eu falo: Jesus, tem uma música na rádio, eu ouvi isso na rádio evangélica um tempo atrás, não sei se você já ouviu essa música gospel, irmãos. Tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare e leva aquele crente falador. Aí eu ouvi de novo, falei: peraí, tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare e leva. Está mandando matar o irmãozinho. Isso é crente que vive pelo desejo. Imagina, irmão, se teu desejo fosse acontecer agora. Não deseja não, hein? Paulo diz diferente. Paulo diz: oi, igreja do Recreio, nós que somos cristãos, nós devemos andar de modo digno, não ao nosso desejo, mas ao nosso chamado. Existe um chamado de Deus para a tua vida. Aí que entra a coisa séria. Porque a tragédia do cristianismo moderno é que a gente transformou uma missão, um chamado, em um hobby de final de semana. Final de semana eu vou na igreja, minha agenda cultural gospel é ir na igreja, domingo de manhã, ouvir umas músicas bonitas, e ai deles se cantarem ruim e mal. Não é por isso que você se converteu, isso tudo é uma bênção,
Mas você se converteu, e se você se converteu, se você se diz crente, você precisa, não de acordo com o pastor Gustavo, mas de acordo com a Bíblia, andar de modo digno do seu chamado. Então o nosso padrão não é tido por um desejo, não é pelo que você quer fazer, não é porque você quer que a igreja tenha um ministério X que ela vai ter. O Senhor vai dirigir as coisas, o Senhor vai dirigir a tua vida, Ele é soberano e nós somos seus servos. Essa é a vida do cristão. Nós andamos não pelos nossos desejos, mas pelo chamado daquele que nos resgatou das trevas. Rick Warren, ele escreveu um livro que, pela graça de Deus, depois da Bíblia, é o livro cristão mais vendido no mundo. Uma Vida com Propósito. Quem já leu Uma Vida com Propósito? Levanta a mão aí. Nesse livro ele diz que nós temos 2 datas de nascimento. Uma quando a gente nasce, e outra quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida. É disso que eu estou falando. Você tem um propósito que não foi dado por você, nem pela tua mãe, nem pelo teu pai, porque a Bíblia diz: antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já sabia quem você era. Deus tem um chamado para você, Ele tem uma vontade eterna, soberana, universal, mas Ele tem uma vontade para a tua vida. Ele te criou do jeitinho que você é, não foi por acaso, é porque Ele te conhece e Ele quer usar a tua vida da maneira que você é. Existe um chamado para nós, irmãos. E se nós não estamos vivendo num padrão desse chamado, a gente está vivendo aquém. Amada igreja do Recreio, nós precisamos entender que a gente não vai viver só pelo que a gente quer fazer, só pela nossa motivação, só por aquilo que anima a gente vai viver para viver uma vida de acordo, digna do chamado de Deus para mim e para você. Então a minha primeira pergunta é: você tem perguntado para Deus? Deus, qual é o propósito da minha vida? Qual o teu chamado para mim? Você tem feito essa pergunta? Ou você transformou a missão de Deus em um hobby religioso? Não, meu chamado é ir domingo de manhã na igreja. Que bênção, venha para cá. Meu chamado é ligar o YouTube e assistir um culto online. Faça isso, mas se você só está fazendo isso, você não está entendendo a essência do cristianismo, que leva a gente de um monumento para um movimento, para uma vida de verdade, prática, ativa e diária. Você pode dizer amém para isso? Está todo mundo aí ainda? Pode continuar? Então vamos embora. Tem um outro padrão que Paulo estabelece nesse texto aqui. Ele estabelece o padrão do nosso chamado. Ele falou: é desse jeito. Só que agora vai mais fundo ainda. O padrão da contribuição. Ele bota aí. O que significa? Às vezes a gente vem aqui e acha que contribuição é dízimo e oferta. Também é. Mas isso é muito pequeno, irmãos. Biblicamente falando, é muito maior. Tem um padrão. Olha o versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida do dom de Cristo. É muito bonito isso, porque a graça não serve só para salvar a gente. A graça serve para dirigir nossas vidas e para fazer com que a gente viva uma vida prática de contribuinte. Mas o que significa isso? Paulo fala que a gente está num corpo. E Paulo fala que se esse corpo entender que ele é um corpo, ele vai agir melhor. Agora, se ele não entender, um membro vai sofrer por causa do outro, ou da ausência do outro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas em um corpo, se a minha mão recusada, a partir de hoje, fala assim: eu não me mexo mais, eu paralisei, vou ter que procurar um ortopedista bom, para me ajudar, um fisioterapeuta. Se minha perna resolver dizer do nada: a partir de hoje eu não ando mais, deu problema para o meu corpo inteiro. E não é só membro grande não, irmãos. Eu falei isso um dia desse aqui na igreja. Eu tenho um hábito que, em nome de Jesus, aí eu estou me libertando dele, mas ainda está aqui comigo. É o hábito de roer unha. Não levanta a mão quem tem não, porque é feio. Mas eu estou dizendo para vocês aqui, eu tenho. Está diminuindo, mas eu tenho. Do lado da unha aqui, porque eu tenho esse hábito, eu aprendi, pastor Miquel, que tem um negócio chamado cutícula. Troço pequenininho, irmão. Um negócio que não dá nem para ver, irmão. Um negócio que, pelo amor de Deus... Mas vai mexer nessa cutícula de forma errada para você ver o que vai dar. Meus irmãos, às vezes eu roo aqui assim, ó. Estou parando, em nome de Jesus. Puta glória. Mas às vezes dá aquela ruidinha a mais. Sai sangue, o dedo fica inchado. Eu gosto de tocar piano, não dá para tocar, dói. Uma cutícula, irmãos, o negócio do lado aqui, que eu já até, meu desejo, se eu fosse ver pelo desejo, pastor Alexandre, eu ia dizer assim: Senhor, arranca essa cutícula, em nome de Jesus, que nunca mais volte.
Mas não, ia tirar o emprego das manicures, ia tirar o emprego de um monte de gente aí. Não, deixa ela aí. Tem algum propósito que eu ainda não descobri qual é, mas tem. Meus irmãos, eu fui tirando, e dá um trabalho na mão inteira. Às vezes você se acha muito pequeno, mas talvez, eu não sei se você já parou para pensar nisso, às vezes a gente pensa pequeno. Se eu não estou servindo, ainda mais na igreja do Recreio, se eu não estou servindo, tem tanta gente lá, a igreja é enorme, não vão nem perceber. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Às vezes pela tua falta de serviço, não é só você que está parado, mas o corpo de Cristo está paralisado por causa da sua ausência. O padrão da contribuição não envolve só a gente, envolve o corpo. Às vezes por causa da tua falta de oração, não é só você que está deixando de orar, o Senhor está tendo que usar outras pessoas, que Ele gostaria de usar de outra maneira, para que o irmãozinho seja abençoado. Às vezes a gente ora, irmãos, mas às vezes a gente é a resposta de oração de alguém. Já parou para pensar nisso? Que você pode ser a resposta de oração de alguém? E porque você não está orando, porque você não está contribuindo, aquela pessoa que está do teu lado ali no teu trabalho, simplesmente não está ouvindo. Quando nós travamos, não é só a gente que trava, o corpo trava, a gente paralisa o corpo. Se você não serve, se você está vivendo pelo teu desejo, talvez alguém que já deveria estar salvo, pode ainda estar perdido, porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Você está pedindo para sair daquele emprego, você não aguento mais, esse povo chato, esse povo que não é crente, esse povo, você acha que Deus te jogou ali porque, você acha que Ele esqueceu de você? Você acha que Ele não gosta de você? Não, abre os seus olhos e olha o teu trabalho como um campo missionário. De repente Deus te jogou ali, Ele só está esperando você começar a testemunhar por irmãozinho chato, que fala mal de Deus, que está falando palavrão, aí o dia que você fizer isso aí, tua missão ali foi cumprida, Ele te manda para outro lugar. Olha aí, tá a dica, tá a dica. Quer mudar de trabalho? Obedece no teu, vai servir, vai contribuir, e o Senhor, nesse padrão de contribuição, Ele vai te abençoar. Eu fico pensando, às vezes a gente reduz a contribuição, a dízimo e oferta, e mais ainda, a gente fica fazendo matemática com Deus. O pessoal me liga às vezes: pastor, meu dízimo, eu dou do bruto ou dou do líquido, pastor? O que eu faço? Eu falei: meu irmão, dá vontade, meu desejo. Aí eu vou falar: você quer ser abençoado no bruto ou no líquido? Escolhe aí, irmão. Às vezes a gente é muito matemático, sabe? E a gente esquece, bota os 10% ali, e a gente esquece que Deus deu 100% da minha vida. 100% foi Ele que deu. 10% é quase nada. Qual o padrão da tua contribuição? Qual o padrão de tempo, de talento, de recurso físico, de recurso financeiro? Você pediu para Deus para te dar um carrão. Isso aconteceu comigo, irmão. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu pedi a Deus: eu quero um carro grande. Aí Deus me deu um carro grande, uma picape, pastor Ricardo, grande. Sabe o que aconteceu? Começou a tocar meu telefone: empresta teu carro aí para eu levar não sei o que, para não sei onde. Eu fiquei revoltado no início. E depois eu falei: não pediu? Você acha que teu carro é teu? Teu carro é meu, vai usar para o serviço. Você aí pediu um carrão para Deus, 7 lugares, blindado com ar-condicionado em todos os lugares. E está lá, curtindo o teu carro só para você. De repente Deus quer que você use o teu dom para outras coisas. E está aqui um pastor no domingo de manhã te falando que tem um padrão. Tem um padrão para você contribuir. Com o teu dom, com o teu talento, com a tua vida. Não deixe o movimento espiritual de Deus se tornar um movimento no teu coração que vai te fazer adorar um movimento. Domingo de manhã, hobby espiritual, em nome de Jesus. Igreja do Recreio, é hora da gente despertar, porque quando acaba o culto, de vez em quando a gente impetra a bênção verbalmente, às vezes não, e quando a gente faz isso, não acabou, isso é o envio, igreja. Você está sendo enviada em nome de Jesus para viver o Evangelho de Deus de segunda a sábado e chegar aqui no domingo que vem cheio de testemunho para contar. É um envio, não é o fim. O fim, meus irmãos, já foi decretado. Quando Jesus voltar, a gente vai viver em glória, glorificado eternamente, louvando e adorando. Eu nem sei como vai ser, só sei que vai ser bom.
Esse é o fim, mas até que o fim chegue, meus irmãos, tem trabalho para mim, tem trabalho para você. A grande comissão não é uma opção, a grande comissão é uma obrigação, é uma ordem de Deus para a igreja. Contribua, num padrão bíblico, num padrão espiritual, não só com aquilo que você acha que sobra. Deus não é um Deus de migalha. Estou falando de dinheiro, estou falando de talento, estou falando de tempo, estou falando dos teus recursos, estou falando dos teus bens, estou falando da tua casa, estou falando de tudo. Que você está querendo uma célula, mas está lá com a tua casa vazia. Não, na minha casa não, na casa dos outros. Olha aí, ó, deixa Deus falar, tá dito. Ponto 3, quer dizer 4, o padrão da liderança. Repete comigo, o padrão da liderança. Mais uma vez, o padrão. Versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um fim, com um objetivo, está aqui, versículo 12, equipar, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu preciso que você ouça esse padrão, não apenas como mais um ponto do sermão do pastor Gustavo, mas isso aqui, meus irmãos, na minha cabeça, no meu coração, é um manifesto pastoral. A gente precisa falar de uma palavra aqui que é mal compreendida: liderança. Paulo diz que Deus deu líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mas ele tem um fim. Por que ele deu esses líderes para a igreja? A maioria das pessoas pensa que o pastor foi dado para fazer o trabalho. O pastor é pago para isso, ele faz o trabalho. E se você ouvir a pregação do pastor Miqueias, ainda piora, porque às vezes o pastor tem um salário, mas na hora de comprar uma coisa, um carro, um bem lá, porque diz que é pastor, está ruim no momento moderno. Mas isso é outra pregação, ouve lá no YouTube depois. Meus irmãos, Deus deu liderança para nós, não para a gente mandar na igreja. A igreja não precisa de prefeito, irmãos, em nome de Jesus. Nenhum pastor aqui quer ser prefeito da igreja, quer ser dono, mestre da igreja. Deus deu o dom, a liderança, para que a igreja seja equipada e para que a igreja possa trabalhar junto. Então, ouve o meu coração nessa manhã, ouve o que está saindo aqui do meu coração. O corpo pastoral não está aqui para ser seu chefe. O corpo pastoral não está aqui para ser o seu coach espiritual. O que o pastor disser, faremos todos. Não, o corpo pastoral, nós estamos aqui para treinar você, para equipar você, para abastecer você com a palavra do Senhor, a fim de que você saia daqui e viva o evangelho de Cristo Jesus, aonde o Senhor mandar você ir, em nome de Jesus. No mundo dos negócios, um CEO que faz todo o trabalho ali da empresa, ele é visto como um mau CEO. Ele não é bom, centralizador, o cara não sabe delegar. Na igreja, um pastor que faz todo o ministério sozinho é pior ainda, porque ele passa a ser perigoso. Por quê? Porque isso transforma a igreja numa plataforma, num monumento de adoração ao líder. Vai tudo no carisma do pastor. Quando o pastor sai, momento de transição, a igreja quebra, dá problema. Infelizmente a gente vê isso. Infelizmente. Meus irmãos, nós estamos aqui para capacitar a tua vida. Esquece monumento. Deixa eu te dar alguns exemplos. Eu morei na Europa há muitos anos. Eu lembro de um monumento como se fosse hoje, Notre Dame, na França, mais de 800 anos, mais velha que o Brasil, uma catedral linda. Meus irmãos, eu entrava lá em Notre Dame, fila na porta para entrar, fila. Mas você acha que é para ir para a missa? Não, irmãos, a missa estava rolando, o pessoal não queria nem se dava até pena do padre, irmãos. Uma vez eu sentei lá, o padre estava até pregando bem, irmãos, estava pregando bem. E eu olhei assim e falei, ninguém dando bola. O pessoal entra lá, sabe para quê? Para venerar o monumento, para bater foto dos vitrais, para bater foto das janelas, da porta que foi feita por fulano de tal. Uma vez eu entrei numa igreja na Inglaterra, eu estava com a minha esposa, a gente estava andando uma terça-feira à tarde, eu nunca me esqueço disso, terça-feira à tarde, a gente estava andando e eu vi uma igreja aberta. É difícil ver igreja aberta lá, ainda mais terça-feira à tarde. Falei, amor, vamos entrar lá, deve ser um culto jovem, sei lá, alguma coisa. Entrei no templo, irmãos, um templo bonito. Terça-feira, fim de tarde, quando eu entrei no templo, estava o faxineiro limpando a pista de dança, o barman colocando os uísques e todas as bebidas no bar, a outra pessoa lá organizando a parte do DJ. Aí o cara olhou para a gente, casalzinho jovem, falou, não, vocês estão atrasados, vocês estão adiantados.
A happy hour começa às 20 horas e a night aqui da boate começa às 21h30. O monumento, que era uma igreja em algum momento, virou uma boate, irmãos, virou um estabelecimento, um empreendimento, porque as pessoas olham para um monumento, mas não querem o que está dentro, só querem venerar. Agora, está acontecendo agora, daqui a 2 dias, o Papa está na Espanha. Sabe o que vai acontecer lá? Dia 10 de junho, eles vão celebrar o fato de que a Catedral da Sagrada Família em Barcelona, feita pelo grande arquiteto Gaudí, que inclusive dia 10 de junho é a festa do centenário da morte do arquiteto, não tem nada a ver com a igreja, do arquiteto. Eles vão celebrar o fato de que a última torre foi feita e hoje a Catedral da Sagrada Família é a catedral mais alta do mundo. Que festa! Mas eu me pergunto, isso serve para quê espiritualmente? Para nada. Meus irmãos, isso é muito sério o que eu estou falando aqui, porque nós somos líderes e nós não estamos aqui para treinar você, para estabelecer catedrais. Aliás, no Brasil, infelizmente, tem denominação voltando a usar esse nome como se esse nome fosse a cereja do bolo. As grandes catedrais, as grandes isso, grandes aquilo. Meus irmãos, a igreja começou dentro de um cemitério como um movimento cheio do Espírito Santo de Deus, e diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja do Senhor crescia. O que eu quero, meus irmãos, eu não estou falando que isso é errado, é lindo olhar lá, bater uma foto, mas não me interessa ter a catedral mais alta do mundo. Me interessa ser pastor de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que vive o chamado do Senhor, que anda para onde Ele quiser que a gente vá, que vive o seu chamado, que contribui como Ele quer que a gente contribua, em nome de Jesus. Isso é que interessa, isso é sério. A pergunta é: quando você entra num templo como esse, para cultuar, você que nos visita nessa manhã, talvez você seja membro de uma igreja com 150 membros, pequenininha, sem estrutura, está lá desanimado, porque a tua igreja não tem um painel de LED como o nosso, porque a tua igreja não tem um louvor com o pastor Miquel com a voz bonita, com esse pessoal maravilhoso cantando aqui. A minha pergunta para você, ela é muito direta, porque eu sou teu líder, um dos teus líderes. Quando você entra numa igreja como essa, quando você vive um culto como esse, no final do culto, com o que você sai mais impressionado? Com os atributos do templo, ou com a presença do Senhor Jesus, Rei dos Reis, dono da igreja? O que te impressiona mais nesse lugar, irmão e irmã? Não pode ser a luz. E fala para vocês, eu não posso ser hipócrita, fala para vocês um pastor que ama a tecnologia, que teve muitas conversas com a diretoria dessa igreja para aumentar tamanho de telão, para comprar mais coisa, para ser mais tecnológico. Eu gosto disso, mas em nome de Jesus, isso não pode ser o que te impressiona mais. Isso tem que te aproximar de Jesus. Você tem que sair daqui nessa manhã não impressionado com a amplitude desse salão, mas impressionado com o poder de Deus que emana nesse lugar. Esse é o padrão da vida cristã, esse é o padrão de uma liderança saudável. Nosso mandato, meus irmãos, não é ser chefe. Isso aqui, meus irmãos, não é o todo. Você gosta de futebol, estamos aí nas vésperas da Copa do Mundo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o CT, é o centro de treinamento. Nenhum time joga no CT. O CT é bem feito, o CT tem tecnologia, mas ele serve um propósito: centro de quê? Treinamento. Ele joga do lado de fora, ele joga em outro ambiente, ele joga quando está todo mundo olhando. Isso aqui é teu CT, irmão, isso aqui é teu CT espiritual, irmã. Você está aqui para ser treinado, para ser equipado, para ouvir da parte de Deus uma verdade bíblica para a tua vida. Mas você tem que sair daqui e o jogo está lá fora, o jogo está acontecendo. Tem gente morrendo, tem gente se matando, tem gente drogado, tem gente perdendo a vida, e Deus chamou você para liderar e discipular essas pessoas. Essa é a palavra do Senhor. Nosso chamado como líderes é colocar o ministério de Deus na tua vida. Tem uma pergunta clássica entre os pastores, que eu não gosto, mas ela é clássica. Qual o tamanho da tua igreja? Quantos lugares tem? Meus irmãos, essa perguntinha me dá até raiva. Uma igreja bíblica não tem que ser medida pelo número de assentos, pela quantidade de assentos. Uma igreja bíblica tem que ser medida pela quantidade de envio, por quantas pessoas estão sendo enviadas a cada semana para viver o Evangelho.
pela graça de Deus, Deus tem nos permitido crescer, Deus tem nos permitido viver coisas inimagináveis. Sim, nós queremos continuar crescendo, mas ao que mais é dado, mais será cobrado. Do nosso lado, irmãos, toda terça-feira nós olhamos para o que está acontecendo aqui com muita responsabilidade. Senhor, o que você quer de nós? Senhor, para onde você quer que a gente vá? Senhor, dá-nos temor e tremor para conduzir essa igreja. Eu falo isso, meus irmãos, eu olho o nosso pastor Sênior, nosso pastor Wander, que quando está tudo bem, ele chega com a bomba para a gente. Então, não está nada bem, porque pode ficar melhor, porque nós estamos aqui como exército de Deus vivo. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. E o nosso papel é esse, irmãos, é continuar progredindo. O último ponto, o padrão da maturidade. Fala comigo, o padrão da maturidade. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. A consequência de não treinar pessoas, equipar pessoas, é viver um berçário espiritual eterno. Por isso eu falo isso para vocês. Bebês espirituais são aqueles que se sentem ofendidos por qualquer coisa. Me feriu, falou mal de mim, a irmãzinha na célula falou que meu cabelo tem uma ponta branca no meu cabelo, aí já deu errado. Tem gente mais preocupada com esses detalhes do que com pecadores se arrependendo, irmãos. O padrão de maturidade é você entender que quando tem um treinamento de discipulado, quando tem um treinamento de servo, quando tem algo aqui proposto para você, não é para lotar a tua agenda, para que você venha num monumento espiritual, mas é para equipar você, para que você cresça em nome de Jesus, e não seja levado por qualquer vento de doutrina, porque não é tudo igual. Maturidade é mudar a pergunta. Você tem que mudar o foco. O que a igreja pode fazer por mim? Tira essa pergunta de você e fala: Senhor, você me trouxe para cá, o que eu posso fazer para servir o teu evangelho dentro dessa igreja? Isso é maturidade, para que você não viva como menino inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Uma igreja madura, irmãos, não é movida por modismo, por programa, por currículo. Sabe o que me deixou mais feliz no Retiro IUF? Que inclusive meu filho está lá. Eu não falo agora como pastor, eu falo como pai. Nós estamos com 11 ônibus, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? 11 ônibus. Que responsabilidade. Mas não foi isso que me deixou mais feliz, não. Sabe, os famosinhos gospel de hoje em dia aí, que para você ligar para o cara e conseguir uma data com ele, te enrola, não responde, complicado. O pastor Miquel sabe. Meus irmãos, esses famosinhos, sabe quantos famosinhos gospel estão lá no retiro do IUF? Nenhum, irmãos, nenhum. Sabe quem está lá? O Senhor Jesus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que será eternamente. O pessoal não foi para lá para ver o fulano A, B, C ou D, não teve nem programação impressa. O pessoal foi para lá porque falou assim: Deus está naquele lugar, eu quero aquele lugar para mim. Que você seja essa igreja madura. Vai ter aniversário da igreja, vai ter festa, não interessa quem vem, interessa que o Espírito Santo de Deus seja a pessoa mais importante desse lugar. Se Ele estiver aqui, está garantido um culto abençoado para a gente, irmãos. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu acredito que se você está com um problema nessa manhã, você pode fechar os seus olhos e o Criador do universo vai olhar para você e falar assim: ei, pode até uma mãe se esquecer do meu filho, mas eu não me esqueço de você. Eu estou olhando para a tua vida, eu não me esqueci. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu amo a tua vida. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Creia nisso, irmão. Esse poder está aqui nessa manhã. Nós não somos um monumento espiritual, nós somos parte de um movimento que começou na graça do Senhor Jesus Cristo e que foi moldado pelo Espírito Santo de Deus, e que até que Ele venha, continuará vivendo uma vida gloriosa, meus irmãos. O Coliseu não parou a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor, perseguição, nada. Eu quero orar por você, porque se por algum motivo a tua vida passou a ser vivida no modo automático, num piloto automático, essa é uma manhã de mudança. Se por algum motivo
Você olha a igreja do Recreio mais como um monumento bonito, que em nome de Jesus, o movimento do Espírito Santo entre no teu coração, que você viva pelo chamado que Ele tem para você. A palavra de Deus termina esse texto que nós lemos, falando assim: seguindo a verdade em amor. O último padrão é o padrão do crescimento. É muito bonito esse texto, porque ele não anula nenhum, nem outro. Olha que coisa linda, para a gente orar. Existe a verdade e existe o amor. Tem igrejas que são ali as donas da verdade, orgulhosas, dá até medo, você se sente até menos crente, quando você vai conversar: não, a minha teologia é bíblica, a minha teologia é a certa, a verdade é essa aqui. Meus irmãos, isso é no mínimo prepotente. Quando eu ouvia Russell Shedd, com toda a sabedoria que ele tinha, dizer assim: eu acho que, eu falava: esse homem entendeu o que é o Evangelho. A verdade, só pela verdade, a Bíblia já fala dos fariseus, ela mata. Você pode matar alguém só pela verdade, mas tem gente que só quer viver em amor. Tem igreja hoje em dia que está só do lado do amor. É amor, vem do jeito que você está, mas continua do jeito que você está, pode ser, do jeito que você deseja viver, vem, a gente te ama, e o amor está. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí é uma anarquia que não vai chegar em lugar nenhum, que não vai dar em nada. É mais ou menos assim, acho que o exemplo que entra na minha cabeça, se você já foi aos Estados Unidos, você vai entender o que eu estou falando. Sabe, o sonho do adolescente brasileiro é ir para Disney, é ver o Mickey, o cara quer ir lá, ver o Mickey na Disney. Aí, é como se a gente fosse numa igreja que só vive no amor, que chegasse e falasse: olha, vai todo mundo para Disney, aí bota o Mickey aqui dentro, aí bota o Pluto, bota o Pateta, aí todo mundo com blusa do Mickey, vambora, vamos ver o Mickey, aí arruma um avião, irmãos, avião, igreja do Recreio, Disney, Mickey e tal, não sei o que, então vamos lá, entra no avião, tá o Mickey, tá todo mundo lá, só amor, pode vir do jeito que você tá, não tem problema não, vem ver o Mickey, e tá todo mundo lá indo ver o Mickey, aí vai, voa, chega lá nos Estados Unidos, irmão, na hora de entrar para ver o Mickey, tem o que? Imigração. Aí chega na imigração, a polícia fala assim: cadê o visto? Ué, não, ninguém me falou que eu precisava de um visto não. Não, pastor, eu vi, não. Ih, eu esqueci que você precisava sim aceitar Jesus, e o visto é a salvação, você precisava se arrepender dos seus pecados. Ih, eu esqueci. Aí chega na porta do Mickey lá e não entra. É a igreja que só vive no amor. A Bíblia diz que a gente tem que viver na verdade, a Bíblia, a palavra, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade, diz o Evangelho de João. Mas a Bíblia diz que isso tem que ser cheio de amor. A gente tem que amar as pessoas falando a verdade, não é um ou outro, são os dois. Senão a gente vai estar levando um monte de gente e vai chegar lá na porta, a imigração espiritual, sei lá quem vai estar lá, irmão, Pedro, Mateus, sei lá. Eu tenho um desejo, aí o desejo aí, eu tenho um desejo, eu gostaria de ser recebido no céu por Estevão. Eu gostaria muito de conhecer Estevão. Cara, Estevão foi um cara assim que me impressiona muito na Bíblia. Estevão e Neemias, sei lá se eles vão estar lá, pastor Alexandre, mas eu gostaria. Eu só não sei quem vai estar na tua frente. O que eu sei é o seguinte: se o visto da salvação não tiver no teu passaporte, meu amigo, teu pai vai, tua mãe vai, teu irmão vai, mas você fica. Tá rindo, mas é para chorar. Por isso eu queria orar por você, nesse primeiro momento, feche seus olhos. Se existe alguém aqui nessa manhã que não tem certeza de ter esse visto da salvação aí, cara, eu estou aqui, eu já estou vindo na igreja, eu faço tudo, eu canto, eu levanto a mão, é legal esse negócio, mas sei lá, eu quero dizer para você que não é pastor que te salva, é Jesus que salva a tua vida, Ele tem poder para te salvar. Por isso eu quero te dar essa oportunidade, não custa nada. Mas se nessa manhã você entende, diante dessa palavra, que para viver uma igreja séria, o teu padrão tem que mudar, e se você quer dizer sim para isso, se você quer dizer: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, estampa no meu passaporte, no meu coração, o visto da eternidade, eu quero convidar você nesse momento, se você quer aceitar o Senhor Jesus, levanta a tua mão aí, aonde você está, levanta a tua mão agora, em nome de Jesus, isso, em nome de amém, que Deus te abençoe lá atrás, amém, que Deus abençoe a sua vida, amém, meu irmão, que Deus abençoe você, aleluia, que Deus abençoe você.
Eu quero fazer essa primeira oração. Senhor, em nome de Jesus, glória ao teu nome, porque a salvação está nesse lugar. Ela não é batista, não é da Nova Vida, não é assembleiana, não é presbiteriana, ela é eterna e ela é fincada na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, sela o passaporte, o visto da eternidade na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, todos esses que levantaram seus braços, que ainda estão com os braços levantados, sela agora em nome de Jesus uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Você que levantou o seu braço, foram muitos. Se você puder sair aqui, procurar alguém com colete amarelo, perguntar qual seria um próximo passo para você. Nós estamos aqui para te equipar, para te ajudar a avançar. Faça isso, não saia daqui sem procurar alguém. Mas eu queria orar por você que é cristão. Nós estamos encerrando esse culto, mas lembra do que eu falei? Isso não é um encerramento, isso é um envio. Eu não vou chamar você aqui na frente, porque eu acho que todo mundo ia ter que vir. Mas eu quero orar onde você está. Se em algum desses padrões aí que foram ditos aqui pela Bíblia, você acha que está aquém, eu digo para você, essa palavra é uma palavra de vida para nós. Ela não é de condenação, ela é uma palavra para você olhar, aprumar e recomeçar. É assim que eu me sinto, reflexivo. Antes de eu ser o pastor Gustavo, eu sou Gustavo Henrique Faleiro, filho de Deus. E eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. Por isso eu também avalio os meus padrões. Feche seus olhos, nós vamos orar por você. Orar para que os padrões espirituais alcancem o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Deus, existem pessoas que estão vindo para cá talvez com seu propósito perdido. Deus, que nessa manhã de junho de 2026, eles possam abrir os seus olhos. Abre os seus olhos para que eles vejam se a música, se o som, se as pessoas, isso é tão bom. Como é bom fazer parte de uma igreja que respira excelência. Como é bom fazer parte de uma igreja que tenta fazer o melhor possível com o que tem em mãos. Como é bom. Mas o que eu te peço, Senhor, é abre os olhos dos meus irmãos e irmãs, para que eles enxerguem que o padrão é maior, para que eles saiam daqui nessa manhã dizendo: verdadeiramente o Senhor dos Senhores visitou meu coração. Pai, toma conta da vida, da casa dos teus filhos. Se existe alguém aqui sofrendo, Senhor, se existe alguém aqui com a sua saúde debilitada, se existe alguém aqui com as suas finanças debilitadas, Senhor, em nome de Jesus, que ainda nesses dias, eles possam ser alvos do teu milagre, Senhor. Visita a casa dos teus filhos, visita a família dos teus filhos, que nós possamos ouvir testemunhos de vida, saindo nas células, saindo nas casas, saindo nos ministérios, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aplauda ao Senhor. Eu pedi uma música. Não dá para terminar esse culto, irmãos, devagarzinho não, porque se você entende qual é o padrão do Senhor para a tua vida, se você entende que o Espírito Santo de Deus é o dono dessa igreja, e Ele é, eu quero dizer para você, e não é uma palavra pastoral, não é uma motivacional, é uma palavra bíblica: nada vai parar essa igreja em nome de Jesus. Você pode estar tendo perseguição, você pode estar tendo situação complicada, mas nada vai parar a igreja do Senhor. Então nós vamos terminar esse culto diante dessa palavra, colocando o padrão lá em cima, porque nós estamos de pé. Nada, não é morte, não é tribulação, não é perigo, não é espada, não é nudez. Tudo posso naquele que me fortalece. Declare isso diante do Senhor e que Deus te abençoe. Cante forte! Pressionados, mas não desanimados. Vai! Mas não desesperados. Com todo o seu fôlego, fala isso! Perseguidos. Porque a igreja do Recreio, vamos, não caminhamos
igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos, não caminhamos. É o que nós cremos, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja do Senhor. Vivemos por fé. Cante forte. Aleluia. Ó, vamos sair do CT agora, irmãos. Em nome de Jesus, vamos sair do CT. Se o Brasil vai jogar bem a Copa, eu não sei. Eu espero que jogue. Vamos ver. Mas nós vamos sair do CT agora. Eu quero impetrar a bênção do Senhor pela tua vida. Mas não é o fim, é o envio, em nome de Jesus. Estende suas mãos aí como um bom jogador, uma boa jogadora que vai jogar lá fora. Vamos jogar, irmãos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, meu irmão, minha irmã, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aumentem o seu padrão de viver o Evangelho, te façam viver em um movimento espiritual hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem e todos os dias da sua vida. Amém e amém. Vai em paz, igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Que Deus te abençoe, meu querido. Vá na paz. Até o culto das 19 horas.